Nesses últimos meses eu estava lendo O Banquete, um dos livros escritos por Platão há mais de 2000 anos. E sim, eu usei o termo nesses últimos meses para descrever minha leitura de um livro que mal tem 100 páginas. E isso me fez pensar num vídeo que eu recebi recentemente, mas calma, vamos devagar que eu preciso levantar um ponto muito importante sobre O Banquete antes disso. Capítulo 1. O contexto. Caso não saiba, lá vai um resumo da história completa do livro. Primeiramente, o livro é um diálogo. Ele foi escrito por Platão, mas o próprio Platão não participa. Ele está apenas transcrevendo uma conversa entre um tal de Apolodoro e um companheiro que nem tem nome. Basicamente, o companheiro vai até Apolodoro para buscar o que realmente aconteceu durante o banquete ocorrido na casa de Agatão, porque um tal de Fênix, filho de Filipe, contou que esse banquete foi um evento maravilhoso, mas que ele não estava presente, então não sabia exatamente o que aconteceu. Por isso, ele ficou curioso e queria mais detalhes. Porém, pro azar dele, Apolodoro também não estava presente durante o banquete. O livro chega até a sugerir que isso aconteceu enquanto eles eram apenas crianças. Mas, para a sorte do companheiro, Apolodoro era muito amigo de Aristodemo, que este sim esteve presente no banquete. Então ele poderia contar o que houve a partir do ponto de vista do amigo. Agatão, por sua vez, era um poeta muito jovem e popular que tinha acabado de vencer um concurso de tragédias. E como toda boa conquista, ele quis comemorar a altura. Para isso, ele convidou mais 6 pessoas para poder participar de um jantar de gala com muita comida e bebida. Ele convidou Fedro, Pausânias, Erixímaco, Aristófanes, Sócrates e Alcibíades. É praticamente uma gangue. Nesse momento, você deve estar perguntando, mas Aristodemo não falou que ele estava presente? Cadê o nome dele na lista? Então, exatamente. Aristodemo simplesmente estava andando por Atenas quando encontrou seu grande amigo Sócrates e percebeu que ele estava de banho tomado e usando sandálias, coisa que ele só fazia em momentos importantes. Então perguntou para onde ele ia e Sócrates respondeu com, abre aspas, para o jantar de Agatão. Ontem fugi dele e das celebrações da vitória, por causa do medo que tenho da multidão. Concordei, no entanto, em estar presente hoje. Por isso me arrumei tão bem assim, para ir belo à casa de um belo. Mas e tu? Está disposto a ir sem convite ao jantar? Fecha aspas. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, que Sócrates tinha medo de multidões, o que é estranho, mas tudo bem. E segundo, que ele simplesmente adicionou um 7º convidado para a festa de Agatão por conta própria, e é isso. Já tem mais de 2000 anos que indicação move o mundo. Chegando lá, então, Agatão ficou completamente atordoado, sem entender por que o convidado dele trouxe mais um convidado, mas ele acabou aceitando e começaram a jantar. Quando chegou a hora das bebidas, Pausânias e Fedro ficaram se perguntando qual seria a melhor maneira possível para celebrarem, porque ainda estavam de ressaca do dia anterior, e que a maioria ali não aguentaria 2 dias de bebedeira seguida. Então Erixímaco surge com a dinâmica. Que tal dessa vez bebermos pouco, deixarmos as mulheres e os escravos de lado, e focar apenas em conversar? Então sim, nessas festas tinham escravos para servir e mulheres para satisfazer. Longa história, mas vamos focar no que importa. Aí o Erixímaco continua dizendo que o Fedro sempre reclama que os poetas fazem vários louvores para os deuses, mas nenhum poeta foi capaz de fazer um louvor para o maior dos deuses, o amor. Sugiro a cada um fazer um breve louvor e prestar homenagens e elogios ao mais antigo dos deuses. No fim, todos acabam concordando, e como Fedro era quem sempre reclamava da falta de representatividade para o amor, ele quem iria começar com os discursos. Capítulo 2. Os discursos. Os louvores prestados para o deus do amor são extremamente complexos e dificilmente eu iria conseguir desvendar um por um detalhadamente aqui, sem que esse vídeo tivesse 2 horas pelo menos. Então eu só vou pontuar algumas coisas importantes que eu vi de cada um. Começando com Fedro, ele diz que Eros, o deus do amor, é um dos deuses mais importantes, pois apenas é o amor que permite que as pessoas possam agir em proveito das outras. Porque saber amar é uma virtude, e essa virtude deve ser ensinada da maneira correta. Afinal, um bom amante é aquele que sabe amar e ser amado. Ele não pode apenas dar sem receber, e não pode só receber sem oferecer nada em troca. Depois dele, Pausânias diz que Fedro deixou de mencionar a diferença entre o amor celestial e o amor popular. O popular consiste no amor físico entre o casal no geral, sejam casais de homens, de mulheres ou de ambos. Já o amor celestial consiste no amor pela educação do próximo. Detalhe importante e muito relevante, na Grécia Antiga, era muito comum os velhos ficarem com as pessoas mais novas como se fosse uma relação de troca. O mais velho ensinaria virtudes e daria sabedoria ao mais novo,
enquanto o mais novo daria os prazeres para o mais velho. Normalmente eles associavam o crescimento da barba com o crescimento da sabedoria na mente da pessoa, hoje também conhecida como puberdade. Então o estereótipo do adolescente burro que não está completamente desenvolvido no campo da sabedoria teria pelo menos um relacionamento mais tranquilo se estivesse com alguém mais sábio que ele, ou seja, mais velho. Afinal, o amante deve amar o corpo e também a mente do seu amado. Para Erixímaco, por sua vez, que era um médico, Eros era generoso com quem o praticava e trazia a harmonia da medicina para eles, de forma que as pessoas que buscavam a excelência e viviam em função do amor tinham menos doenças, ficavam menos tristes e estavam em harmonia com o universo, enquanto quem não buscava a excelência do amor eram rejeitadas por ele e eram acometidas pelas piores doenças e maiores tristezas possíveis. Na vez de Aristófanes, ele vai além e cita que o ser humano é naturalmente um ser carente e que o amor é apenas uma representação divina da necessidade de afeto. Ele conta uma história da origem dos tempos. Ele diz o seguinte: no início dos tempos, quando os humanos foram criados, haviam 3 sexos: o masculino, filho do sol, o feminino, filho da terra, e o que tinha parte de ambos, sendo esse filho da lua. Porém, esses humanos eram muito poderosos e gananciosos, e acabaram atentando contra os deuses. Nisso, Zeus resolveu puni-los. Ele não queria uma punição muito violenta, como fez quando exterminou os gigantes, e nem uma tão branda para que os humanos não esquecessem quem é que manda. Então ele optou por cortar cada um dos humanos ao meio, enquanto Apolo curava as feridas. Ele pegou um raio e partiu um por um. Desde então, as partes originais são extremamente carentes pela sua parte original. Algumas realmente se reencontram e são felizes. Outras reencontram partes que nem eram suas, e aceitam elas mesmo assim. E outras simplesmente desistem de procurar e morrem sozinhas sem amor. Enfim, de forma geral, o Eros é algo intrínseco do ser humano que existe desde sempre e é inevitável. Viva pelo amor ou morra sem nada. Quando chegou a vez de Agatão, ele disse que os outros estavam se esquecendo de vangloriar as características do deus. Por isso, ele resolve acrescentar que o amor é o belo. Portanto, como o semelhante anda como semelhante, tudo que tende ao amor também será belo. Força e amor são ideais contraditórias, pois se você age pelo amor, nunca precisará de força. Mas se você age com a força, é porque você já se desvirtuou do caminho do amor. E aí do nada ele começa um poema que não vem ao caso. Eis então que chega a vez de Sócrates, e sinceramente é até normal entender porque algumas pessoas acham que ele nunca existiu. Sócrates era perfeito demais para ser desse mundo. Ele sutilmente enche Agatão de perguntas até que ele perceba que seu discurso não é lógico. Afinal, o amor não é o belo, mas sim o amor está na falta ou na distância que se tem do belo. No geral, o discurso dele tem 3 partes, mas eu vou focar aqui na parte que mais importa para mim, que é o momento em que ele conta sobre Diotima, a mulher que ensinou tudo o que ele sabe sobre o amor, sua grande professora. Ela apresentou um conceito de que o amor é o desejo de procriar tanto no corpo quanto na alma. Afinal, uma pessoa que ama sente a vontade natural de gerar algo belo e imortal sobre o que ou quem ama, fisicamente um filho ou virtuosamente uma ideia. Só que deve ter sempre em mente que é impossível realizar o parto de quem não esteja grávido. Nesse sentido, cabe ao amante reconhecer as capacidades e a necessidade de seu amado, pois ele deve antes de tudo estar preparado para ser amado. Ele deve merecer isso. É como se o amante se responsabilizasse pela sabedoria de seu amado. Engraçado, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. No fim, Alcibíades está completamente bêbado e chegou atrasado para o banquete, pede desculpa e toma seu lugar de fala. Mas como ele perdeu o que os outros disseram, ele vai fazer um elogio para quem ele considera a representação de seu amor, o próprio Sócrates. Alcibíades começa a falar extremamente bem de Sócrates e o compara com um semideus, pois além de forte, sábio e humilde, ele era extremamente atrevido. Aparentemente, Sócrates sabia que ele era o mais inteligente dali, mas ele fingia não saber disso para poder participar tranquilamente. Alcibíades então entra num ponto bem íntimo da conversa, quando ele se expõe dizendo que se sente um merda na presença de Sócrates, porque ele é bom em tudo, e Alcibíades era só um jovem político-militar que não conseguia acompanhar seu mestre. Ele era tão apaixonado por Sócrates que o convidava para jantares, para dormir na sua casa e até para fazer ginástica. Detalhe também que os gregos faziam exercício físico no geral completamente nus. E a intenção dele era justamente que Sócrates retribuísse seu amor e eles pudessem ter mais envolvimento. E lembra que os velhos ficavam com os mais novos? Então, Sócrates, ele não gostava tanto de Alcibíades na mesma intensidade que ele era amado.
Então eles meio que estavam condenados a ser apenas amigos, uma relação de mestre e discípulo. É uma prova que desde a antiguidade existia friendzone, mas infelizmente isso trazia muita dor a Alcibiades. Então no fim do seu elogio, Alcibiades termina meio que reclamando de como o amor que ele sente é tão lindo, mas deixa ele tão triste. É um verdadeiro amor platônico. E ao fim do livro, Aristodemo vai dormir, depois de muita comida, muita conversa e muita bebida, e o conto de Apolodoro, seu companheiro, se encerra sem mais detalhes do que aconteceu em seguida. Capítulo 3 – Angústia. Agora eu vou introduzir um dos vídeos que eu vi esses dias. Ele é bem autoexplicativo, bem fácil de entender. Bom, galera, algumas impressões. Eu terminei de assistir o Reels. Não tô conseguindo nem falar direito. Tipo assim, é um sentimento de que eu não consegui assimilar nada. Por exemplo, eu li o livro antes, é um capítulo muito bom do livro que eu li, e eu não lembro das coisas que eu li do livro. Tipo assim, eu vou ter que ler de novo. Eu tô tentando puxar na memória agora aqui, só que eu não tô lembrando. Quando eu tava lendo o livro, eu li e, cara, eu senti que eu aprendi muitas coisas. Eu senti que eu tava aprendendo muitas coisas e realmente aprendi. São coisas que, tipo assim, fazem muito bem pra mim. E aí eu comecei a assistir os Reels, TikTok, enfim, logo em seguida. E eu não lembro direito do que eu li do livro. É engraçado que eu tinha algumas coisas pra falar também e eu não lembro também nem o que eu ia falar. Mas as impressões de quando eu tava só usando o celular. Cara, o tempo passa muito rápido. Quando eu tava lendo o livro, parece que passou bem mais devagar quando eu tava com o celular. E o pior é que, assistindo aos vídeos de todo mundo, cara, eu comecei a me comparar com o que as pessoas estavam fazendo e tal. O que é diferente de você se inspirar em algo que as pessoas estão fazendo. E é muito doido pensar porque eu usei ao mesmo tempo. Foram 30 minutos pra ler um livro e 30 minutos pra ficar vendo só vídeo nas mídias sociais. E eu tenho certeza que os 30 minutos lendo o livro eu aprendi muito mais coisas, só que eu não tô conseguindo nem lembrar. Quando a gente tá imerso lá no celular, parece que a gente tá em um mundo completamente diferente e eu tava totalmente preso naquele mundo. Eu tô com um sentimento ruim, cara. Um sentimento ruim de que eu fiquei só rolando a tela do celular e parece que eu não fiz nada de produtivo. Enfim, a gente não tem que ser produtivo o tempo todo, mas é um sentimento ruim de que cara, eu não consigo nem explicar. É o mesmo tempo, eu usei o mesmo tempo para as duas coisas. 30 minutos para ler um livro ou para ficar só no celular. Então, muitas vezes, cara, é apenas uma escolha que você faz. Esse mesmo tempo eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. E essas duas atividades eu fiz sentado aqui na cadeira, da mesma forma. Então, você sempre pode escolher. Você sempre pode escolher fazer outra coisa. Bem, dito tudo isso, eu tenho algumas coisas para comentar. Esse vídeo, ele tem uma mensagem muito boa, mas com os argumentos errados. Não tô nem falando do nível de exagero teatral, é só uma observação sobre o pragmatismo que eu notei. De fato, ficar scrollando vídeo atrás de vídeo faz mal pra pessoa e com certeza ler um livro agrega valor à capacidade cognitiva da pessoa. Porém, isso depende de uma porrada de fatores que é até difícil de pensar. Não existe um conceito completo que basta escolher você ele e pronto, agora você é uma pessoa melhor. Utilizando dessa lógica de que ler é sempre melhor do que ficar nas redes sociais, pode chegar a conclusões perigosas e até erradas. E se meu livro for um conto erótico impróprio? E se a rede social for meu trabalho? E se eu for viciado em leitura? E se eu passei 8 horas num trabalho CLT sem expectativa de um futuro melhor e só quiser me atualizar de como meus amigos estão? Sem querer parecer grosso com o cara do vídeo, a intenção é muito boa. Só que o que me motivou a ler o banquete foi justamente a recomendação de alguém que eu vi pelas redes sociais. Usá-las com certeza custou muito da minha concentração e gerou uma certa angústia. Mas ela é apenas uma ferramenta, ela não é a causa única e exclusiva. Se tem uma coisa que o livro me ensinou, é que Eros é o deus do contraste, porque só é possível identificá-lo se houver uma forma de comparar o que é amor do que não é amor. Os amores são coisas boas, como o contato físico de Fedro, ou então a comunhão pela saúde de Erexímaco. Mas o amor também é carência, como diz Pausanias, e o amor é sofrimento, como o que Sócrates causava em Alcibíades. De certo modo, é muito mais complicado do que amor igual a bom, falta de amor igual a mal. As pessoas amam o bem, amam o belo, amam o justo, querem tudo pela eternidade, mas elas se esquecem que só amam aquilo porque existe uma forma de comparação justa. Elas não amam o amor só por ele ser o amor e acabou.
Assim como em momento algum do banquete os convidados chegam à mesma conclusão, justamente por serem pessoas diferentes, é natural que o médico veja a medicina no amor, e assim como o poeta vai citar um poema no meio do seu discurso, porque não existe resposta genérica para questões específicas. Capítulo 4, Conclusão. Ao fim dessa jornada de leitura, eu com certeza me senti muito bem lendo o livro e principalmente tendo essas conclusões que, obviamente, são minhas. Se você discorda, fique à vontade para ler o livro e tirar suas próprias. Sobre o vídeo do amigo influenciador, eu consigo ver a boa intenção, mas não me cai bem, e isso também é pessoal. Ironicamente, essa minha definição também está sujeita a críticas e outras análises, mas uma coisa que eu afirmo com certeza é que a pessoa que tenta delimitar o amor ou qualquer outra situação com respostas genéricas para contextos que são específicos, ela vai falhar miseravelmente. É impossível enquadrar todos esses pontos em respostas prontas e rápidas. E meio que toda interpretação é válida, mas algumas podem ser bem mais nocivas que outras. E isso pode ser preocupante às vezes. Eu espero que tenha sido um bom vídeo, tenha valido seu tempo gasto na rede social, e até a próxima.